Ok? Ok, está gravando já. Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, gente, hoje a gente já está dando saudade. Graças a Deus a gente vai ter outro curso começando em março, né? Mas já está dando saudade desse curso aí que tão bem faz a gente, né? Só lembrando que as inscrições para o curso de apometria estão abertas. Nós estamos respondendo aos poucos, através do e-mail e o WhatsApp. E depois a gente vai relembrar no final o dia da primeira aula. Marcos, vamos à nossa última aula? Estão vendo a minha tela? Estou vendo bem. Estão vendo, né? Bom, Sim. namastê a todos. Mais uma vez, estamos aqui para continuar a nossa humilde tarefa e espero poder responder a todas as perguntas que já me chegaram e acredito que ainda vão chegar. Tá certo? Então, hoje, o último encontro nosso é exatamente esse conceito que a gente falou, é uma revisão, tirar dúvidas, né, e concluir. O que a gente viu durante o curso? Né? Aqui estão exatamente as 22 aulas. Né? É claro que, se houvesse oportunidade, né, esse curso poderia se estender, porque, às vezes, o conteúdo que eu dou em uma aula, eu gostaria de dar em 2, 3, né? Mas ficaria muito longo. Então, a gente sempre tem que contar com a boa vontade e a ganância de conhecer dos participantes, porque eu torno o material bastante rico para que vocês possam ler, estudar. E não é só ler e estudar durante o curso, isso é, né, para o resto da nossa vida. Você tem aí, né, um material bastante rico que dá para você condições, né, de começar a não só a entender, mas a praticar. E eu já me coloquei, eu falei isso logo no início, já me coloquei à disposição de todos vocês, caso haja qualquer dúvida, não importa se o curso já terminou, pode me perguntar, que eu vou ter o maior prazer em responder. Bom, então, antes de começar a fazer a leitura aqui das perguntas que eu recebi pelo WhatsApp, né, eu vou, aí 5 minutinhos, apresentar esse material, que é bem rápido. Né? Aqui estão as 22 aulas. E aqui, eu costumo dizer assim, Chico Xavier é maravilhoso, né? E eu passei a admirar muito a irmã Sheila. Né? A irmã Sheila se apresenta em terreiros de Umbanda com outro nome. Tá? E uma certa vez, dentro de um trabalho que nós estávamos fazendo, que eu sempre, nas minhas incorporações, né, vamos dizer assim, dos preto velhos, eu nunca tinha incorporado uma vovó. E nesse dia que a mãe Fátima, né, que é a responsável pelo Instituto de Umbanda Sarracênia, onde eu trabalho, ela falou assim, hoje nós vamos fazer uma experiência diferente. Hoje eu quero que vocês, né, quem está acostumado a incorporar preto velho, tal, hoje ele vai tentar dar vazão para uma vovó. E, para minha surpresa, vieram 2 vovós. Né? Uma foi a vovó Maria Conga, que no Centro Espírita a gente conhece ela como Joana de Ângeles, né? E bastante engraçado, porque eu estranhei, né? A vibração era um pouco diferente, eu nunca tinha incorporado a vovó Maria Conga, né? E assim, ela falou assim, nós já nos conhecemos, você já trabalhou numa casa e eu tive a oportunidade de ser mentora. Eu fiquei pensando, quem? Aí eu lembrei que eu trabalhei no SEJA, né? Que era o Centro Espírita Joana de Ângeles. Eu falei, nossa, mãe do céu. E logo depois, né, ela veio mais para fazer uma limpeza, tal. A gente não estava nesse dia fazendo atendimento. Eu recebi a irmã Sheila, né, e foi um prazer enorme. E, da mesma forma, ela falou, nós já trabalhamos juntos nesses processos de tratamento e cura que você se oportuniza a fazer. Né? E eu passei a ser fã assim, incondicional da irmã Sheila. E quando eu descobri essa psicografia do Chico Xavier, né, extraída desse livro Ideal Espírita, tá? A irmã Sheila passa uma comunicação para ele muito bacana,
que é exatamente, né? Não vou ali ler uma por uma, mas eu recomendaria que essas 20, vamos dizer assim, atitudes que a irmã Sheila passou pela pena, né, pela psicografia do Chico, você imprimisse ela, colocasse assim do lado da sua cabeceira, né, do lado da geladeira, qualquer lugar que você possa sempre estar lendo isso. Porque eu costumo dizer o seguinte, os espíritos bons, eles têm a capacidade de resumir em poucas palavras, às vezes, o que a gente tenta falar com muitas palavras, né? Eles são muito sábios. Então, a irmã Sheila conseguiu, de uma forma maravilhosa, passar aqui 20 atitudes que fazem você viver a reforma íntima, que é exatamente o que a gente propôs, né, nesse curso. Bom, antes de ir para esse finalzinho aqui, nós vamos passar a responder os WhatsApp que eu recebi. Né? E à medida que eu acabe, se você ainda achar que tem alguma dúvida, né, manda pelo chat ou pede para a Simônia, né, abrir o seu microfone e você responde diretamente. Eu vou para a primeira pergunta. Professor Marco, estudei muito todas as aulas. Coloquei como meta o combate ao orgulho. Passei a me oferecer para a cooperação, a reconhecer meus erros e a tentar ser comedido. Tudo que foi sugerido, mas o que recebi de comentários foi: essa mulher é orgulhosa, deve ter algum interesse por trás disso. Professor, ouvi isso de muitos e acho que não vou conseguir apagar este rótulo. Há algo que possamos fazer para eliminar esse rótulo? Bom, eu vou lembrar de Jesus, né? Se você lembrar como é que os próprios judeus, né, os próprios hebreus tratavam Jesus e rotulavam Jesus como farsante, como falsário, né, como os romanos rotularam Jesus, né, você começa a entender o seguinte: poxa, Marco, você está dizendo que isso é um calvário para mim? Você mudar a forma como as pessoas te veem, na realidade, é carregar uma cruz. Né? E eu vou lembrar aqui, ela está falando sobre o orgulho, eu vou lembrar aqui, dentro da nossa aula 15, tem exatamente aqui como combater o orgulho. A melhor forma de controlarmos e educarmos este defeito é sendo simples de coração e humilde de espírito. E, para isso, nosso comportamento social deve saber ouvir e refletir. Evitar falar enquanto o outro fala. Né? Mesmo que o outro esteja falando uma coisa que você sabe que não tem lá muita sabedoria, ouça. Estimular-se para a cooperação e participação. Ela, né, coloca que fez isso aqui. Ser reservado e despretensioso. Reconhecer seus erros. Todo mundo erra, porque somos humanos, por isso erramos. Né? Estamos em processo de aprendizado. E ser comedido e respeitoso para com todos. Então, eu costumo dizer, eu cheguei até, essa foi a primeira pergunta que eu recebi da Simone, eu costumo dizer, eu escrevi até, né, que a natureza não dá salto, né, como o Emmanuel disse. Então, se você assumiu para você, mesmo sem querer, um rótulo de orgulhosa, é porque as pessoas te viam assim. Então, como a natureza não dá salto, o que você tem que fazer? Você tem que persistir nesse combate aqui, ó. Você tem que persistir nessas atitudes aqui. A mudança deve ser constante e com todas as pessoas e em todos os momentos. Paciência vai fazer parte disso, porque as pessoas que rotulam as outras, né, que criam um julgamento, para que elas mudem o julgamento delas, e julgar é uma coisa errada, né, elas precisam de provas, de atitudes. Então, a única maneira, né, para te responder a sua pergunta aqui, de como é que você pode eliminar esse rótulo, é você ser persistente no contexto da humildade, é você ser persistente no contexto da paciência, é você ser persistente no conceito da resignação. Às vezes, né, a pessoa que é orgulhosa, ela não aceita bem, né, as críticas, às vezes ela acha sempre que está certa. Né? Então, procure
ter não só empatia, mas também simpatia, né? Mesmo pelos defeitos dos outros, porque nós não somos perfeitos, né? Cada um de nós tem uma gama, vamos dizer assim, de defeitos morais, né? Uns mais acentuados, outros menos acentuados, mas todos nós temos defeito. Então, o orgulho, lembrando Emmanuel, que afirmou a Chico que levou quase 700 anos, você está falando aí no mínimo, de umas 10 encarnações, para ele domar o orgulho dele. Então, seja persistente, a hora é essa, se o conhecimento te chegou, é porque a nível de inconsciente e subconsciente você já estava preparado para assimilar esse conceito, né, de reforma íntima, essa prática. Então, esse é o recado que eu daria para essa primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta. Vamos sair daqui, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz aqui: Marco, no material extra do estudo 4, você diz que ainda vivemos em um planeta de expiações e provas. Você pode me esclarecer a diferença entre provas e expiações? E pode explicar quais diferenças repararemos nesse mundo de expiações e provas e no mundo de regeneração? Então, vamos lá. Todos nós somos algozes, né? Como diria Chico. Fomos nós ontem que estávamos tacando pedra na cruz. Então, o que é uma expiação? É quando você causou um mal a alguém e, na realidade, como diz o livro Céu e Inferno, nenhum sentiu deixará de ser pago. Então, a expiação é uma reparação para que você sinta na própria pele o que você fez ao outro. Então, esse conceito é de expiação, que vai levar para o conceito de karma, né? Que é uma relação de causa e efeito. Então, o efeito, às vezes, é a dor. Por quê? Porque teve uma causa que você produziu dor em outra pessoa. Marco, nós podemos atenuar esse karma, sim, fazendo a caridade. Por isso é que os espíritos dizem que fora da caridade não há salvação. Então, a forma, né, de você atenuar esse teu karma, esse teu, vamos dizer assim, essa relação causa e efeito, é você se doar aos outros, é você perdoar, perdonare, né? Todo perdão, ou seja, toda doação. Então, a expiação é isso, é essa reparação que vai fazer parte do teu processo kármico. E o que é a prova? Depois que você expiou, né, depois que você fez a reparação, o que a espiritualidade faz? Olha, vamos causar a ele, na vida dele, uma mesma situação que leve ele a ter essa atitude. Se ele não repetir a atitude, se ele se arrependeu, repetir, tendência. Se ele nega repetir a tendência, se ele se arrependeu, a prova que vai ser submetida a essa pessoa, ele vai passar. Então, por isso é que o mundo não é um mundo de provas e expiações. Nós vivemos um mundo de expiações e provas. Porque primeiro você expia, você repara o mal que você fez. E depois que você fez esse reparo, a espiritualidade cria uma conjectura para você provar que você não vai repetir o erro. Tá certo? No mundo de regeneração, os espíritos que vão ficar aqui, como diria o Mestre Jesus, os mansos e pacificadores herdarão a terra, são espíritos que já estão em plena reforma íntima. Não ficará no planeta Terra nenhum espírito que não esteja já consciente dessa necessidade de transformação moral. Então, no mundo de regeneração, é óbvio que ainda vão ter expiações. É óbvio que ainda vão ter provas, mas a grande quantidade do planeta já vai estar superando isso. Já vai estar ali, vamos dizer assim, nos combates finais para superar isso. Então, essa é a diferença do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Ou seja, o padrão vibracional das pessoas que herdarem o planeta, que herdarem o orbe Terra, né, vão ser bem acima, na média, dos que atualmente se encontram aqui
quase, né, todos em processos de migração. Ou seja, espíritos que não tiverem mais condições vibracionais. Porque o que é um mundo? O mundo é um intervalo vibracional. Então, por isso é mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, e orbe é terra. Né? Então, o orbe terra, ele tem um mundo de expiações e provas que está passando por regeneração. Por exemplo, se você pegar Marte, tá? Marte é mais ou menos 700, 800 anos de evolução na nossa frente. Né? Aí muita gente fala assim, puxa, mas os cientistas mandam sonda para lá e não conseguem perceber vida, né? O ser humano ainda na sua petulância, no seu orgulho, ainda não entendeu que ele entende muito pouco, né, sobre só o nosso sistema solar. Não estou nem falando dos outros sistemas solares que temos só na nossa galáxia, tá certo? Então, apenas no nosso sistema solar, você tem planetas que têm padrões vibracionais diferentes. Né? Você vai pegar Saturno, por exemplo, né? Que são tem o seu orbe gasoso. O perispírito de um espírito que habita, por exemplo, Saturno, né? Ele retira daquela substância ali. Aí você fala assim, Marco, mas que substância é essa? Só para lembrar uma das nossas aulas, a nossa tabela periódica, né, que é a matéria que nós conhecemos, tem 118 elementos. Mas isso corresponde a só 4% vamos dizer assim, dos átomos que existem no nosso sistema solar. Só estou falando do nosso sistema solar. Lembrando que na nossa galáxia existem bilhões de outros sistemas solares, tá certo? Então, se você fizer uma regra de 3, né, simples, só 4% que a gente conhece. Eu tenho ainda 23% de matéria escura e tenho 73% de energia escura. Tanto a energia escura quanto a matéria escura vão somar o quê? 96%. Na relação proporcional, 4 para 100, ou 4 para 96, se você fizer uma regra de 3 simples, você vai chegar à conclusão que existem aproximadamente 2.900 átomos, dos quais nós só conhecemos 118. Então, é óbvio que a espiritualidade, né, e Jesus já fazia isso com muita sabedoria, eles conseguem manipular isso. Nós ainda estamos aprendendo o mentalismo de Hermes Trismegisto. Nós ainda não acreditamos que nós temos capacidade de inverter uma polaridade. Nós ainda não acreditamos que mentalmente nós criamos coisas. Então, nós somos aprendizes. E como diria Isaac Newton, o que nós sabemos é uma gota, o que nós desconhecemos é um oceano. Então, não fiquem aflitos para querer saber tudo ao mesmo tempo. Devagarinho, vá verificando o que é possível colocar em prática. Porque, como diria, né, Ramatiz no Magia de Redenção, que é um livro que eu gosto muito, você, vivendo o Evangelho, você está isento de todo e qualquer mal que possa lhe ser enviado ou lhe chegar. Então, aprenda a controlar suas emoções. Reforma íntima. Né? Vocês vão ver quando a gente estiver falando de apometria, né, já no mês que vem, eu não gosto de trabalhar com pessoas na apometria que não estejam em plena reforma íntima. Por quê? Um elo de uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uma corrente é forte quando todos os elos são seguros. Se um elo apenas for fraco, né, ele compromete todo o trabalho, ele compromete todo o grupo de trabalho que está ali. Né? E a apometria é um trabalho que precisa de coerência, de coesão, de fé do grupo, para poder a espiritualidade agir. Tá certo? Então, eu acredito que eu respondi também essa pergunta sobre a diferença entre o mundo de expiações e o mundo de prova e como o mundo de regeneração vai se comportar. Vamos colocar a próxima pergunta. Marco, para ficar mais claro, o que é exatamente procurar Jesus para se curar? Como podemos, na prática, seguir o modelo de Jesus? Às vezes, me parece tão ilusório no dia a dia.
É óbvio que Jesus, para nós, ainda é um paradigma. Mas é um paradigma que eu te diria que atualmente não é mais utópico. E eu uso a palavra utopia no conceito filosófico do Pierre Fortet, que é algo que está muito distante ainda. Vai acontecer, mas ainda está muito distante. Na atual conjuntura não está mais. Nós vivemos plena, vamos dizer assim, plena oportunidade de despertar a consciência para a luz. Então, quando você me pergunta o que é procurar Jesus para se curar, é olhar para dentro de você, né? Saber que o Deus que me habita, o Deus que te habita, ele é imanente em todo o cosmos. Nós temos a centelha divina, que na realidade é uma partícula de Deus, tá certo? Que muitos chamam de mônada, outros chamam de Atma. Então, essa centelha divina que te habita, em volta dela tem o corpo crístico. O corpo crístico é exatamente o modelo que você segue. Você fala assim, Marco, como é que é isso? Né? Vamos lembrar bastante aulas atrás. Quando você faz alguma coisa errada, você vai reparar que lá no fundo, você com você mesmo, você se incomoda. Você sabe que fez algo errado. Isso é o modelo crístico, é o modelo búdico, né? Que ao mesmo tempo que traz para você esse nível de consciência de Deus e das leis de Deus, ele também é uma espécie de hardware, ele é o banco de dados de toda a tua existência, de todas as tuas encarnações. Ele tem essa dupla função. Ao mesmo tempo que ele é um banco de dados da consciência de todas as encarnações e ele não se apaga. Muita gente, às vezes, está trabalhando na apometria, eu vou poder detalhar isso melhor no curso, acha que vai ter acesso ao campo búdico, né, ao corpo búdico, que é o corpo crístico, e vai apagar memórias dali. São uma total ignorância. Você não apaga a memória de um espírito. O que você faz é despolarizar do corpo mental superior. Tá certo? Então, ele continua lá, é um registro, né, da tua história enquanto espírito. Então, quando você me pergunta como é que eu posso seguir Jesus, fazendo a reforma íntima. Se você ler todos os livros, por exemplo, de Joana de Ângeles, né? Joana de Ângeles, através da pena do Divaldo, tem vários livros que mostram, né, os exemplos de Jesus, como Jesus agia. Jesus não deixou nada escrito. Mas o que ele fez? Ele nos deu exemplos. Os exemplos de Jesus não podem mais ser vistos como algo inatingíveis, inalcançáveis. Nós podemos, só que essa possibilidade só acontece pela reforma íntima. Você tem que domar suas intenções, você tem que domar suas atitudes, você tem que domar suas tendências. É por isso, né, que nós falamos da necessidade da transformação moral. Por isso é dito, e vocês viram, em todos os livros sagrados da humanidade. Todos os livros, sem exceção, falam da necessidade da reforma íntima, né? Transformação moral, cada um chama de um nome. Inclusive, se você pegar e ler os livros de Eliphas Levi, né, que foi um grande estudioso sobre processos de magia, ele deixa claro que os grandes alquimistas, que eram grandes magos, né, eles não revelavam os segredos para aqueles que não tivessem retidão moral. A pedra filosofal, que muitos interpretam de forma bastante equivocada, é a pedra angular das tuas atitudes, do teu pensamento, das tuas palavras, que é a retidão moral. Essa é a pedra filosofal que nós buscamos, né, incessantemente pela reforma íntima. E é através dessa pedra filosofal, dessa retidão, né, o reto agir, como se diz no budismo, é que você vai conseguir, né, imitar Jesus. Humberto Roden tem um livro bastante interessante chamado A Imitação de Jesus, que é bem bacana também. Então, respondendo a você, como é que você pode, na prática, seguir o modelo de Jesus? Fazendo a sua reforma íntima com bastante persistência, com bastante coragem. Por que eu digo coragem? Porque a reforma íntima necessita, vocês viram aí, talvez na terceira aula, se não me engano, que é necessário aflorar suas sombras. Você tem que encarar suas sombras de frente para poder realmente
fazer a sua reforma íntima. Bom, eu acredito que respondi essa pergunta. Vamos para a próxima. Professor, na aula 13, você diz que a medicina da alma apresenta 3 pilares: sistema de energia, consciência e intenção. Pode explicar como isso funciona? Vamos lá. Na aula 13, já deixei aberta aqui. Então, ele se refere exatamente a esse slide, que é o slide 10 da aula 13, onde eu coloco aqui, ó, né? O Shelley e o Church, eles colocam, né, que a medicina da alma, ou seja, a autocura, passa pelo sistema de energia. O que é o sistema de energia? Os chakras, as nadis, os grantes, os marmas. Marco, tem material, se você olhar no material, você vai ver que eu explico cada um deles, né? O que é o sistema de energia? É como a energia flui, né, até teus chakras. Lembrando que cada chakra está relacionado a uma glândula endócrina e a um plexo nervoso. Então, ele interfere em todo o teu ser. Né? Isso é o sistema de energia. Eu vou até ler esse pedacinho aqui que vale a pena. Para eles, né, para os autores, a cura é ativada no corpo do paciente através de processos mentais. Olha o mentalismo aqui, ó. Então, para que você haja com o sistema de energia, o fluxo energético, né, descendo pelo Sushumna, subindo pelo Ida e Pingala, você tem que imaginar isso mentalmente. Lembrando, o Sushumna está dentro da medula espinhal, o Ida e Pingala vão até, né, sobem a partir do chakra da base e terminam exatamente no Ajna, que é exatamente aqui, né, entre os olhos. Do lado direito é o lado masculino, né, vamos dizer, a polaridade solar, e do lado esquerdo é o lado lunar, né, que é o lado feminino. Né? Tudo que existe no nosso sistema solar e nos outros sistemas solares e nas galáxias tem polaridades, né, de masculino e feminino. A partir do momento que você entenda isso e crie essa ideoplastia, né, desse sistema de energia fluindo por você, você direcionando, você acompanha, bom, está descendo aqui, vai passar por ali, vai começar a subir, né? Você associa isso aí à emanação de radiação de amor pelo coração. Você nunca, isso a gente falou bastante, muitas vezes, né, que a melhor maneira de trabalhar, né, tanto a sua autocura quanto o tratamento de alguém é através do amor. Daí você entende que muitas, né, pessoas que não têm um nível de intelectualidade alto, não tiveram oportunidade de estudar, mas fazem trabalhos maravilhosos de cura através do amor. Lembrando, né, que esse sistema de energia que o amor consegue ativar, né, ele ativa as energias do mundo material e do mundo não material, ou seja, as energias físicas, que a gente conhece, que são o quê? A interação de força eletromagnética, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e a força de sincronicidade. Então, o amor ativa todas as energias do mundo físico, mas o amor também ativa as energias do mundo etéreo, que vão perpassar pelo teu perispírito, pelas tuas nadis, né, que são os canais energéticos. E o processo de cura, ele depende muito se há merecimento. Uma vez eu tinha um grupo, né, antes de ir para Santos, depois de ir para São Paulo, tinha um grupo de trabalho e a gente tratava um senhor que tinha processos cancerígenos no cérebro. Todos nós sabíamos que ele ia ao desencarne, né, e foi. Durante quase 6 meses nós tratamos eles. Eu tinha um grupo que visitava as casas das pessoas, a gente ia ao hospital, né? E uma vez uma das pessoas que trabalhava, né, sob minha orientação perguntou: Marco, a gente sabe que ele vai ao desencarne, por que a gente continua tratando? Eu falei assim: olha, eu recomendo a você a ler o Mago de Estróvulos, porque o Mago de Estróvulos ele tem um ensinamento que é fantástico, é um livrinho bastante interessante sobre tratamento e cura. O objetivo de quem está encarnado é auxiliar, depurar, tirar as impurezas do fluxo do sistema de energia da outra pessoa. Se a pessoa
vai contrair novamente, o câncer tem esse problema, né? Você limpa a pessoa, 2 horas depois ele está completamente sujo novamente. Tá? Mas isso é o quê? Uma depuração kármica. Nós não interferimos nisso. Eu cheguei a comentar uma vez, eu fui em Pedra de Guaratiba, e o caboclo Jurambô, que fazia as cirurgias espirituais, eu levei essa pessoa que tinha o problema no cérebro, né? E quando ele me olhou, ele falou assim, você, vem para cá. Aí, ele não me conhecia, nunca tinha me visto. E ele autorizou que eu ficasse dentro da sala vendo como é que ele trabalhava. E é um trabalho maravilhoso. Né? E ele não tinha nem o 1º grau completo, mas de uma sabedoria enorme, porque ele estava incorporado por um médico, né, que se apresentava como caboclo Jurambô. E, em determinado momento, ele falava assim, você está vendo isso aqui? Eu olhava, eu ali do lado do corpo da pessoa, do paciente, esse aqui eu não tenho autorização para tratar. Então, lembrando que a cura sempre depende de merecimento. O nosso trabalho é fazer o tratamento. Se a pessoa vai a óbito ou não, é um problema kármico dela. Se encerrou vamos dizer assim, as funções e as coisas que ela veio fazer nessa encarnação, ela vai a óbito. É óbvio que ela vai a óbito. E a gente tem que começar a lembrar melhor do que é a morte do corpo físico, porque não é a morte do espírito. Então, quando a gente fala de sistema de energia, estou falando sobre isso. Sobre consciência, é muito interessante, porque a consciência ela revela o estado do teu ego, da tua personalidade. Né? Tem pessoas que têm o ego muito insuflado, muito doente. A isso nós chamamos de quê? Chamamos de egoísmo. Né? Tudo que termina em ismo é acentuação da enfermidade. Então, a consciência de estar fazendo um trabalho no bem e a consciência que não é você que determina se a pessoa vai curar-se ou não. Essa definição é da espiritualidade conforme o merecimento daquela pessoa. Marco, pode acontecer a pessoa ter um problema sério e a cura acontecer pelas nossas mãos? Eu costumo dizer o seguinte, repense ao falar isso, porque não é pelas nossas mãos, é pela energia que é trazida pela espiritualidade superior. Nós somos apenas o veículo. É óbvio que a espiritualidade precisa da gente também, porque você não cura, né, ou você não remenda uma calça jeans com uma gaze. Você precisa o quê? De uma outra calça jeans. Então, o que eu estou falando? Você, para curar, por exemplo, né, um perispírito de uma pessoa encarnada, você precisa da mesma densidade energética que tem o perispírito daquela pessoa, ou seja, você precisa do ectoplasma da pessoa que está fazendo o tratamento. Se aquele tratamento vai durar ou não e vai chegar à cura, isso vai depender do merecimento kármico dela. Tá certo? Então, a consciência é isso. E a intenção, né, é o que vem do coração. Quando você fala de intenção, é intenção de amor, de ajudar o próximo, sem nenhum interesse, sem querer nenhum tipo de retribuição, agradecimento, elogio, nada. É a intenção simplesmente de doar-se. Doe-se, sem esperar nada em volta. Então, explicando a pergunta do meu amigo aqui, né, ele pediu para eu explicar como é que funcionava. Isso é o que o Norman Shelley e o Dawson Church falaram quando explicaram que, né, os 3 pilares da medicina da alma. Tá certo? Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos sair daqui e voltar lá. Aqui, vamos para a próxima pergunta. Na aula 3, o senhor explica como persuadir as pessoas para o modo de pensar, mas me sinto mal tentando colocar em prática. Quem garante que meu modo de pensar é o melhor? Se é esse comportamento realmente correto na reforma íntima, digo, tem a ver, né? Então, para lhe responder, vamos para a aula 3. Aula 3. Aqui está exatamente, né, a gente tira isso da PNL, da programação neurolinguística, que é a forma de você persuadir as pessoas. Né? Lembrando, né, o que é o exórdio? É quando você fala uma coisa que a pessoa quer ouvir. Às vezes você, por exemplo, quer persuadir uma pessoa a sair das drogas, quer persuadir uma pessoa a parar de tentar se matar.
estou falando coisas que eu vivo quase que diariamente, né? Aconselhando, porque o meu WhatsApp aqui, ele não é só para relações amigáveis, eu quase sempre, não vou dizer que eu dou consulta, mas eu quase sempre dou orientações para pessoas que estão em desespero. Quando você fala alguma coisa, né, um exórdio para uma pessoa, por exemplo, que está tentando suicídio, ou está tentando largar, você diz o quê? Um exemplo, né? Eu pego um exemplo bobo. Olha, é normal você ter dificuldades para largar um vício, você ter dificuldades para domar uma tendência, é uma coisa natural. Você fez isso durante muitas encarnações. Você tem que ser persistente. Você vai cair várias vezes, mas vai levantar. Então, o exórdio é quando você mostra uma consonância mental para a pessoa. Poxa, Marco, peraí, eu estou manipulando ela? Vai depender da tua intenção. O coração seu é para manipular? É para fazer o mal? Ou é para tirar ela do vício? Ou é para fazer o bem para ela? Começou a entender? O que é afirmação? É mensagem curta e grossa. Olha, você tem que parar com isso. Você tem que olhar para você e aprender a se amar mais. Aí depois vem a prova. O que é a prova? É você mostrar para a pessoa, olha só, quando você tenta fazer isso, você está não só ferindo a você, você está ferindo a todos aqueles que você gosta. Então você vai provar para a pessoa que o que ela vem fazendo é equivocado. E a peroração, que é um resumo, tá? Ao contrário do que você fez até agora. Como eu falo que é um resumo, é assim, ó, a peroração volta com a prova, ou seja, você fala assim, tá vendo? Então, olha quantas pessoas esperam que você melhore, olha quantas pessoas que acreditam que você pode. Você está provando, né? E depois eu falo, então, é a hora de parar. Vamos parar com isso, vamos aprender a se amar. E aí você volta a falar, né, uma coisa que traga consonância mental. Então, olha só, se você acredita que pode, se você acredita que você é um filho de Deus, que é uma partícula de Deus, né, o exórdio que finaliza. Uma peroração é o resumo desses três, só que em ordem inversa. Se você olhar isso é uma técnica da programação neurolinguística. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Aí eu vou lembrar um velho capoeirista chamado Pastinha, que quando foi preso pelo delegado, falou assim, você é vagabundo, fica pegando essa luta. Aí, né, os policiais achavam que a capoeira era uma luta, né, e durante muito tempo foi mesmo, né, usada pelos negros, né, que ainda eram escravos, era uma forma de defesa pessoal. E o cara, né, começou a falar mal do Pastinha. O Pastinha falou assim, mas, seu doutor, eu sou completamente ignorante, não estudei muito pouco, mas uma faca, ela tem culpa do crime que comete? Aí o delegado olhou para ele e falou assim, claro que não, é o cara que enfiou a faca lá. A capoeira é a mesma coisa, doutor. A capoeira é um jogo, é uma beleza, é uma arte. Mas se as pessoas usarem isso para o mal, é da pessoa, não é da arte. Então eu digo a mesma coisa. A técnica de persuasão é uma técnica, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então você, né, conforme o seu coração, você não tem que se sentir mal quando você está tentando persuadir alguém para o seu modo de pensar, né? Lembrando que o seu modo de pensar, acredito eu, seja da retidão moral, seja para beneficiar aquela pessoa. Tá certo? Então, se você ler aqui o material, você vai ver que junto com, né, com essa programação neurolinguística, né, do exórdio, afirmação, prova e peroração, você tem que começar o diálogo chamando a atenção da pessoa, buscando interesse, fazer com que ela tenha o desejo da mudança e dizer para ela como é que ela age. E aí vem exatamente o conceito dos 3 P's, que é uma pergunta que está mais logo aqui na frente, né? Você primeiro centra na pessoa. Não adianta você querer primeiro falar do problema. Você centra na pessoa, olha, poxa, você é uma pessoa tão bacana, você é uma pessoa que tem tantas qualidades. É óbvio que, por muitas vezes, você falha, todos nós falhamos, então você centra na pessoa. Depois você mostra o problema. Isso é um recado interessante para os pais, às vezes, né, que pega o filho fazendo uma coisa equivocada, que não é bacana, e ele vai direto para o problema. Não é no problema. Você primeiro tem que acalentar a pessoa, trazer a pessoa para você. Repara que isso aqui tudo tem relação. Depois você fala do problema, depois você apresenta uma proposta de mudança e você entra num acordo. Bom, vamos ver se você consegue.
Eu acredito em você. Ó, vou te dar mais uma chance. Né? Estou aqui dando algum outro exemplo agora de um pai, né, dizendo que, por exemplo, pegou o filho fazendo uma coisa errada. Então, faz um acordo com ele. Né? E, normalmente, muitos pais, né, desavisados parece que não entendem isso. Né? Isso aqui é uma técnica maravilhosa, dependendo da sua intenção. Como diria o mestre Pastinha, a capoeira não tem culpa se é utilizada para o mal. Né? Como a faca não tem culpa, às vezes, de um crime que é cometido por uma pessoa, porque a faca pode cortar um pão, cortar a carne, que vai alimentar uma família. Bom, acredito que respondi também a terceira pergunta. Mais embaixo, exatamente essa pergunta dos 3 P's, né? Faz parte da prova. 1P, 2P, 3P's. A pessoa pergunta aqui, pode dar mais detalhes sobre o método 3PA estudado na aula 3, Relacionamentos e Comunicação Humana? Então é isso, foi o que eu falei. Primeiro você centra na pessoa, você identifica, né? Mostra que entende o problema da pessoa, você mostra que entende a posição dela, né? Você mantém o interesse dela através do diálogo. Né? Você mostra que está querendo. Isso me lembrou um grande negociador chamado William Ury. Eu fiz um curso de negociação com ele, e ele estava fazendo uma intermediação entre 2 países. E um determinado país estava se sentindo muito acuado, né, sobre o poder do outro país, e ele pediu ele pediu aos diplomatas que se silenciassem e falou assim: senhor presidente, eu queria deixar claro para o senhor que todos nós estamos aqui para ajudar o senhor. Nós não temos a intenção de lhe prejudicar. Então, nós queremos saber do senhor o que é bom para o senhor. Então, depois que ele falou isso, ou seja, ele centrou na pessoa, centrou nos interesses da pessoa, a coisa acalmou. E eles conseguiram chegar a um acordo através do diálogo. Né? Então, o primeiro P é isso. O segundo é centrar no problema, seja claro, objetivo, sobre o que você deseja, qual o seu interesse em resolver o problema. Olha, o problema é esse, então, como é que a gente pode resolver? Vamos construir junto? Faz o outro participar da decisão do problema. Não é você dizer qual é o problema. E, por último, a proposta. Né? Então, você vai falar, bom, então, baseado nisso, eu proponho nós fazermos dessa maneira. O que você acha? E você chega num acordo. Então, fica aí, né, os focos de um diálogo para a resolução de um problema com a técnica da neurolinguística 3PA. Ok? Vamos, então, para mais uma resposta. Mais outra. Outra pergunta aqui. Adoro o conceito educação. Ela cita aquele ex ducere, né, que é tirar de dentro e conduzir, que é o conceito latino, né, da educação. Queria agradecer por explicar. Mas minha pergunta é sobre o ego. Esse ego é sempre ruim? Não. O ego em grego é eu, é a tua personalidade. A cada encarnação, você assume uma personalidade. O seu ego tem uma personalidade. O problema não é o ego, como diria Joana de Ângeles. O problema é exacerbar, centrar a sua vida no seu ego. Que aí você passa a ser uma pessoa o quê? Centrada em você mesmo. Né? É o conceito, né, da centralização do mundo. Tudo que acontece no mundo, primeiro começa com você. Você não tem empatia, você não tem simpatia pelo outro. Né? Então, quando você fala se o ego é ruim, não, o ego faz parte da tua personalidade. E o que nós fazemos a cada encarnação? Nós depuramos o ego. Porque o objetivo é fundir o ego à energia crística, que é uma pergunta mais aqui na frente, que é a individuação. Então, respondido, então, o que é esse ego? E essa próxima pergunta tem a ver com essa explicação que eu dei. A pessoa coloca aqui, sei que o senhor explicou e o material é super rico. Assisti a aula 2. E assisti a aula 2 umas 3 vezes e li tantas outras o material. Mas peço com humildade de quem está tentando entender realmente qual a diferença entre consciência, ego, self e individuação. Então vamos lá
para o próprio material didático que traz essa resposta. Bom, o que a pessoa pergunta, né? Ela quer saber, na realidade, os conceitos, né? O que é a consciência? Lembrando, consciência é a projeção do teu estado evolutivo enquanto espírito. Então, por exemplo, uma pessoa que é bárbara, o nível de consciência dela é muito baixa. Ela ainda, né, não consegue entender que o último estágio da consciência do ser humano é servir ao próximo. Então, ela vai o quê? Às vezes na sobrevivência, né? A pirâmide de Maslow. Né? Daqui a pouco ela vai querer realizar os seus desejos, né? Vai tendo novas prioridades e por aí vai. Então, a consciência ela retrata o estado evolutivo do espírito. Né? E está até aqui, ó, estabelece a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, que é a tua personalidade atual, na medida em que é percebido. Você tem que perceber, a consciência tem que ser percebida. Isso é que diferencia o ser humano dos animais, né? Nós temos uma percepção de quem somos. Nós percebemos o que fazemos. Nós temos relações de causa e efeito. Né? Se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais desta se irão incorporar ao inconsciente que surgirá mais tarde. Ou seja, tudo que você faz de forma consciente, ele é colocado para você como uma, vamos dizer assim, uma virtude que fica adormecida no seu espírito. Na próxima encarnação, com certeza você vai viabilizá-la na prática. Às vezes, o nível de consciência ele só se manifesta, né, de uma encarnação para outra. Tá certo? Então, a consciência é isso. O que é o ego? A gente já falou. O ego é que traz para você a relação momentânea que você está vivendo, ou seja, da tua atual encarnação. Tá? Então, o ego não é uma coisa ruim. Né? A Joana de Ângelo diz uma coisa fantástica. Ela fala assim, o ego não deve ser destruído, porque eu já escutei pessoas, né, palestrantes, falando assim, não, tem que destruir o ego. Pelo amor de Deus. Se você destruir o seu ego, né, você destrói a sua atual personalidade, você desagrega, você desestrutura a tua psique. Joana de Ângeles é muito categórica em deixar isso claro, tá certo? Então, o que é o ego? É a tua personalidade, a tua forma de agir no mundo. É daquela maneira, e o ego está relacionado diretamente com o quê? Com o seu nível de consciência. Né? Você correlaciona a forma de falar, de agir, de pensar, de acordo com a consciência que você tem. Lá nas barbáries, as pessoas, né, matavam outras pessoas entregando como oferenda a Deus. Eles achavam, né, que era necessário ter sacrifícios. O nível de consciência deles era bastante limitado. Então, o ego, a personalidade daquele momento, fazia aquelas ações. E detalhe, para eles era de coração, porque o nível de consciência ainda era muito baixo. Tá certo? Então, a relação entre ego e consciência é essa. Bom, a outra relação que ele pergunta é o self. O que é o self? O self é o que a gente chama de centelha divina, é a partícula de Deus em você, é o Atma, é a mônada, cada um chama, né, conforme a sua crença. Então, quando você olha para você, né, você clama por Deus, você está chamando o self. O self se vai libertando das camadas que lhe dificultam o conhecimento. Ou seja, quando você começa a fundir o ego no corpo crístico e o corpo crístico se funde no teu self, que é na tua centelha divina, você pode falar o que Jesus falou. Eu e o Pai somos um. Puxa, Marco, eu vou chegar nesse estágio? Vai, todos nós um dia seremos igual o Mestre Jesus. Então, para te responder, e eu ainda vou mostrar uma figura que vai esclarecer isso bem rapidinho, o self é a tua centelha divina, né? É o teu Deus interior. E o que é a individuação? É a unificação, é a coesão, é a junção do ego com o teu inconsciente, formando o quê? Um conceito pleno. A individuação, olha, vamos ler o que a Joana fala aqui, né? A existência terrena tem uma finalidade primordial e impostergável, que é a unificação do ego com o inconsciente. E esse inconsciente que ela fala aqui é exatamente o conceito crístico, é o corpo búdico, é o teu Atma,
né? É a junção do teu ego com o teu self, como Jesus fez e pôde falar, eu e o Pai somos um. Porque, né, ele vivia a individuação, onde se encontra adormecido todos os valores jamais experienciados e capazes de produzir a individuação. Tá certo? Então, eu acredito que com essa explicação aí, né, aqui, ó, fusão do ego com o corpo crístico, né, ou búdico, e posteriormente com a self. Então, eu acredito que isso aí vai dar esse entendimento. Aí você fala assim, Marco, tem mais perguntas aí? Temos mais algumas perguntas aqui. Professor, gostaria de entender melhor a diferença entre corpo mental superior e inferior. Antes de explicar isso, eu vou mostrar uma coisa que vai, vamos dizer assim, corroborar com o que eu acabei de falar. Vamos ver onde está. Eu não sei se está aqui, deixa eu ver aqui, espera aí. Aqui. Olha aqui, ó. Para você ainda fazendo mostrando, né, o que eu acabei de falar, ó. Olha aqui o ego. Olha aqui o corpo mental superior. O corpo mental superior, você não perde ele nunca. Ele é que individualiza o espírito. Quando o espírito é individualizado, você cria um corpo mental superior. A gente vai ver a função dele já já. Olha o ego aqui, ó, que é o corpo causal, tá? Quando você pensa, a energia mental, né, consciente que você está ali no pensamento, é exatamente nesse espaço. Isso aqui é como se fosse uma metáfora para você entender como é que isso acontece nos teus corpos superiores. Qual a tendência natural? É o ego começar a se aproximar do corpo búdico, que é a centelha, né, do corpo crístico aqui, a ponto de começar a ter consonância. À medida em que o seu ego seja, vamos dizer assim, consonante e ele se funda, né, acaba se fundindo com o corpo crístico, você passa a ser um espírito já, vamos dizer assim, de luz. Já é um espírito bom, que é a tendência natural do nosso mundo de regeneração. E quando você funde o corpo crístico, que já tem o ego, né, tem a personalidade que se fundiu aqui com o corpo crístico, e aí você tem um modelo, você tem as leis de Deus gravadas na sua mente, que é exatamente no corpo búdico que estão as leis de Deus. Quando você consegue fundir, né, essa tua ação, essa tua forma de agir no mundo, com a própria centelha divina, que é o Atma, que é a mônada, que é a partícula de Deus, você pode dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Né? Se você olhar, tem uma eu não sei em qual aula está, mas eu coloco exatamente essa evolução. Tá? Eu não está aqui agora, mas essa evolução, se você procurar no material, vai mostrando um espírito que ainda tem o ego muito exacerbado, depois ele funde junto com o corpo crístico, depois ele funde com a centelha divina, e ele se unifica a Deus. Ele pode dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Para explicar agora a próxima pergunta, que é a última, a pergunta é: professor, gostaria de entender melhor a diferença entre corpo mental superior e inferior. Bom, para lembrar isso, ó, nós temos 7 corpos, lembrando? Vamos pegar aqui, ó, os 7 corpos. Os 7 corpos inferiores, ó, corpo físico, duplo etéreo, corpo espiritual ou corpo astral, como muitos chamam, e o corpo mental inferior, que é em formato ovalado. Essa vibração aqui, tirando a do corpo físico, que é uma energia material, né? Essa vibração é de uma energia material, né? Todas as outras vibrações são da antimatéria, certo? Aí você fala assim, puxa vida, então esse, né, 1 a 35 aqui, vamos dizer assim, está vindo para o lado da matéria. Esse outro lado aqui está indo para o lado da espiritualidade. Aí você fala assim, qual a diferença? Por exemplo, um espírito de luz reluz, o nome diz. Por que ele é um espírito de luz? Porque ele consegue, né, pelas suas ações, pela forma de pensar, aproximar os orbitais do elétron muito próximo do núcleo. E ele faz esse decaimento, toda vez que ocorre um decaimento dessa natureza, um elétron salta
de um orbital mais longe do núcleo para um mais próximo, ele emite fótons de luz. Tá? Isso é física. Né? Então, por isso que você olha e diz, nossa, esse espírito é um espírito iluminado, ele tem uma luz bacana, né? Porque ele emite fótons de luz porque ele está constantemente, né, nos bons pensamentos, nas boas ações, nas boas palavras. Ele é um ser iluminado, tá certo? Então você tem 4 corpos inferiores e você tem os corpos superiores, que nós vimos também. Aí você pergunta, qual a diferença, né? A pergunta do corpo inferior para o corpo superior, corpo mental. Aí a gente volta aqui na explicação, uma por uma, né? Perdão. Vou voltar aqui que eu passei. Aqui. Pronto. Olha aqui, ó. O Atma a gente viu, a centelha divina, aquela que, né, tá lá no seu centro. No fundo, é a sua essência. Né? Você e Deus, né, são semelhantes. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Né? Então, muita gente usa isso para o lado antropomorfo, né? Achando que Deus tem braços, pernas. Não, Deus é luz e você também é luz. Tem o corpo búdico, né? Como a gente falou, é o banco de dados da consciência. Né? Nenhum trabalho apométrico, ninguém consegue tirar ou despolarizar nada daqui. Por que não consegue, Marco? Porque isso faz parte do histórico do espírito. É aqui que estão gravadas as leis de Deus, no corpo búdico. Como é que você vai tirar coisa de lá? Tá? Muita gente que trabalha com apometria pensa que tem acesso ao corpo búdico. Não, ele tem acesso ao mental superior e ao mental inferior. Por quê? Porque todos esses corpos estão correlacionados. Né? Até o corpo físico, Marco, até o corpo físico. Então, o que acontece? Existe uma, vamos dizer assim, uma doação energética do corpo búdico para o que ainda não está bem resolvido. Ele passa para o mental superior, que passa para o mental inferior. O mental superior é responsável pela tua vontade, pela tua imaginação, pela tua ideoplastia. Então, o mental superior, lembrando, é aquele corpo que te individualiza. Você não vai perder ele nunca. Jesus tinha corpo mental superior, Marco? Tinha. E o mental inferior dele? Ele só teve quando encarnou entre nós aqui. Porque daqui para cá, ó, são os corpos superiores do espírito. O mental inferior, ele recebe, vamos dizer assim, as coisas que têm que ser depuradas do mental superior que recebeu do búdico. E aí você altera constantemente o mental inferior a cada encarnação. Né? Então, ele é responsável pelos teus sentidos, pela tua inteligência. É óbvio que tudo isso aqui vem da onde? Do espírito. Estão todos correlacionados. Né? O corpo astral, que é a sede das emoções, né? O duplo etéreo, que dá o automatismo vital, ou seja, o fluxo prânico inicia por ali, e o corpo físico que a gente conhece. Bom, eu acredito que eu consegui aí explicar as perguntas, né? Não tem umas perguntas aqui. Ah, tem uma última, perdão. Como diferencia o Goécia? Deixa eu sair daqui. Como diferencia o Goécia de anti-Goécia? Estudamos na aula 11, mas não compreendi bem. Goécia é a magia negra. O que determina, por exemplo, uma magia, se a magia é branca ou magia é negra? É a intenção. Né? Então, por exemplo, se você pegar os processos da região do México, né, da América Central, eles trabalham muito com voodoo. Né? O voodoo é magia negra. Mas, lembrando o Ramatiz, uma magia negra extremamente nefasta, pode ser você falar mal de alguém. Pode ser você ter ódio e criar um rancor de alguém. Então, a magia negra é tudo que está relacionado à tua intenção de prejudicar o próximo. E é óbvio que existem sustentações para esse trabalho. Né? Por exemplo, na Umbanda, a gente tem muita prática disso. Né? Eu sei exatamente quando um mago negro se apresenta, ou ele fez um tipo de trabalho, eu sei como desfazer o trabalho. Tá?
Mas isso são anos e anos de estudo, de prática, de mediunidade. Então, quando você lida com magia, o que vai determinar se ela é uma magia negra para prejudicar alguém, ou ela é uma magia branca para beneficiar alguém, ou para tirar o mal de outra pessoa, é a sua intenção, é o seu coração. E por muitas vezes eu não tenho fórmula para trabalhar. Eu sempre trabalho com círculos fechados, eu trabalho com a estrela de 5 pontas sempre, eu quase sempre coloco, né, vamos dizer assim, a simbologia dos elementais, porque eu trabalho muito. Normalmente, quando a gente desmancha magia negra, a gente trabalha com os elementais da natureza. Né? Então, eu dou comandos para as salamandras, para destruir, né, pelo vento solar uma determinada energia ruim. Eu coloco objetos que foram colocados para fazer magia negra, né, às vezes, né, na água corrente, né, e peço as ondinas para tirar toda aquela energia. Eu trabalho com os silfos, né, fazendo verdadeiros furacões e tempestades de ar atmosférico para limpar a natureza, por exemplo, de uma determinada região. Né? A gente fazia isso, por exemplo, na cura prânica. Existe uma meditação chamada Meditação dos 2 Corações, que a gente faz uma prece pedindo exatamente que haja uma coerência, vamos dizer assim, ambiental para a harmonia. Porque se você olhar, isso me lembra Luiz Sérgio, um dos livros de Luiz Sérgio, quando ele é levado para a estratosfera, e ele sai, né, vamos dizer assim, da região energética do planeta Terra, e ele olha aquele bando de coisas em volta do planeta, parecendo lama, e o Luiz Sérgio pergunta ao mentor, né, poxa, mas o que é aquilo? Né? E o mentor, com muita tristeza, fala assim, aquele é o nível de pensamento dos encarnados. Forma como se fosse uma lama em volta do orbe terrestre, alterando o padrão vibracional de todo o planeta. Isso também faz você lembrar quando André Luiz fala assim, né, no livro Nosso Lar, puxa, mas a guerra vai acontecer, vocês são espíritos bons e superiores, vocês não podem impedir. E André Luiz recebe a orientação dizendo o seguinte, olha, o nível de plasma que as pessoas fizeram já é impossível de ser revertido, porque o pensamento plasma, o pensamento cria realidades. Né? É só lembrar daquele filmezinho do Tom Cruise, até outro dia eu assisti ele de novo, eu esqueci o nome, que tinham 3 médios que ficavam mergulhados num lago e eles viam o futuro, e era um instituto que previa os crimes antes deles acontecerem, porque o crime era plasmado, né, no mundo, vamos dizer assim, astral, e os médios percebiam e diziam, olha, fulano de tal, no dia tal, às tantas horas, vai cometer um crime, porque aquilo já tinha sido planejado. E o filme é bacana porque Minority Report, o nome do filme. O filme é bacana porque o Tom Cruise mostra que o ser humano tem livre-arbítrio. Por mais que uma coisa esteja plasmada por você, você pode modificar. Se a tua intenção muda, se muda a tua forma vibracional de entender aquilo, você modifica o que pode estar plasmado. Quando o André Luiz, né, pede para que haja uma interferência dos espíritos para que não houvesse a guerra, o nível do planeta Terra já tinha plasmado tanta energia para querer a guerra que não dava mais tempo para reverter. Porque precisa de tempo. Né? Então, eu acredito que eu respondi a todas as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem mais nenhuma. Então, a última foi essa de magia goécia, né? Que é magia negra, e antigoécia, que é magia branca. Tá certo? Por incrível que pareça, nós estamos passando 4 minutos. Mas, como não deu tempo, né? Porque realmente tinham bastantes perguntas aqui, eu tive que explicar cada uma, eu me coloco à disposição, independendo do curso ter acabado, já falei, vou repetir, podem mandar, se a Simone puder ajudar, manda para a Simone, ela me repassa, e a gente vai continuar, e muitos de vocês vão estar com a gente novamente no curso de apometria, que vai ser bem bacana. A gente vai desmistificar uma coisa maravilhosa, que é uma técnica de desobsessão muito linda, né, que o professor Lacerda trouxe para nós, metodizada, toda certinha, bacana, de uma forma muito segura, desmistificando o que muita gente às vezes fala de apometria. Não, tem que cria assim
né, um panorama como se fosse uma coisa do outro mundo. Não é. Apometria é uma coisa simples, que precisa de doação de amor, que precisa de ectoplasma para poder, né, curar espíritos que se apresentam, né, às vezes bolsões de espíritos que eram escravos, né, que estavam ali sendo sodomizados por magos negros e precisam de reparo, então os médios doam. E ao mesmo tempo que eles doam o seu ectoplasma, eles às vezes canalizam também, tem técnica para você canalizar ectoplasmas, as pessoas que estão passando na rua, que às vezes nem sabem que estão doando ectoplasma, né? Então, a gente vai aprender muita coisa bacana que vai dar para vocês uma compreensão que você pode, você consegue. Você consegue se tratar, você consegue entender esses processos de cura, que hoje a gente chama de apometria, medida, além do corpo. Né? A primeira lei da apometria é o desdobramento, que muita gente acha que não consegue. Puxa, Marco, eu não consigo desdobrar, porque a pessoa acha que o desdobramento é você sair do corpo, olhar para o seu corpo e, né, continuar vendo o mundo espiritual e olhando o seu corpo. Isso é um desdobramento consciente. Né? Poucos médios, né, têm essa capacidade. Muitos de nós fazem desdobramento sem saber. Às vezes você desdobra inconscientemente, você vai ver isso. Tá certo? Bom, eu, do fundo do meu coração, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Agradecer aí esse ano que vocês passaram junto comigo, né? A gente podendo trocar. Continuo à disposição, né? Então, esse nosso último encontro foi destinado a te tirar dúvida, mas eu acredito, do fundo do meu coração, que cada um de vocês é capaz, sim, de transformação. Lembrando que a transformação só acontece quando você muda diariamente com disciplina. Você muda esse comportamento, muda essa atitude, muda essa forma de pensar, muda essas formas de falar. E quando você vai mudando constantemente, você começa a se autotransformar. Então, você precisa se conhecer suas fraquezas, aflorar suas sombras. E foi isso que a gente tentou passar durante o curso. Na realidade, o amor resolve tudo isso. Marco, eu não entendi nada do curso durante todo. Trabalhe com amor. Amor ao próximo. Como diria o Mestre Jesus, né? Ame ao próximo como ama a si mesmo. Se você fizer só isso, toda a sua reforma íntima vai acontecer. E eu acredito que isso é uma escalada, né? Isso é um galgar diário. Isso é um galgar constante a caminho da luz. Eu só tenho a agradecer por vocês terem me dado essa oportunidade de caminhar junto com vocês. É óbvio que ficam dúvidas, né? Que eu falei, eu já tenho uma certa idade e eu faço a minha reforma íntima desde 22 anos. Com 22 anos eu era instrutor espírita já, eu era militar ainda, mas eu já era instrutor espírita, eu já dava palestra, eu trabalhava mediunicamente e eu comecei a fazer a minha reforma íntima lá. E olha que já se passaram mais de 40 anos. Eu continuo fazendo a minha reforma íntima, com algumas dificuldades, sim, né? Mas estou sempre tentando domar e melhorar a cada dia, porque todos nós nascemos, né, seres simples e ignorantes. E o que a gente faz é buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento para entender-se como luz. Então, essa foi a nossa proposta. Eu espero ter conseguido, né? E continuo sendo o eterno amigo de vocês aí, para que nós possamos aí dar continuidade no ano que vem ao novo curso. Tá certo? Marco, muito obrigado em nome de todos nós. Eu acho Namastê. que a gente aprendeu muito, muito. O Deus que me habita é imanente em todo o cosmos, está presente em cada um de vocês, e eu acredito fielmente no conceito grego, né, isotes, de que cada um de vocês vai conseguir dar início. Nós estamos dando início à sua reforma íntima. Você vai cair, vai errar, vai ter dificuldade, mas com perseverança pode ter certeza que você consegue. Tá certo, meus amigos? Meus queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez. Bom Natal a cada um de vocês. Lembrando que, apesar do Natal não ser a época que Jesus nasceu,
mas é sim a época que Jesus mais se aproxima do momento. A vibração de Jesus está presente nesse momento. Marquinho, meu querido, grande amigo de faculdade, né? Meu mestre e professor de capoeira Angola, tudo que eu aprendi de capoeira Angola, aprendi com Marco Aurélio, esse querido mestre e grande amigo de coração maravilhoso que tem, e tantos outros aí, eu não poderia deixar de citar todos os nomes, seria injusto, mas cada um de vocês aí, hoje nós temos 26 pessoas, 26 participando, mas aqueles que também não puderam, né, estar presentes, depois vem a gravação, e fica aí o meu desejo de boas festas, e ano que vem estaremos juntos novamente. Muito obrigado a todos. Beijo no coração. Obrigada, Marco. Bom Natal a todos. Obrigada a todos. Feliz Natal, gente. Feliz Natal. Obrigado. Boas festas. Feliz Natal. Obrigado, feliz Natal. Todos. Simone, parabéns, Simone. Obrigada! Saúde. Parabéns. Parabéns.